Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Quero trazer um vídeo para vocês, é importante, que eu falei que ia trazer com a sequência de mensagens, né? Mensagens, matérias. E eu quero lembrar que, assim, no YouTube, para o nosso vídeo ter muito alcance, a gente tem que tomar cuidado porque muitas palavras não podem ser lidas, né? Faladas. Então eu vou usar códigos, mas vocês vão entender. Vocês vão entender tudo. Isso aqui é profético. E eu queria relembrar um ponto que muitos aqui já sabem, né? Que o quê? Irmãos, tudo que você for ver a respeito das escrituras, a gente tem que colocar como que é primordial saber, tá? Que Deus escolheu um povo. E todos nós que somos das nações e fomos também eleitos por ele, fomos eleitos para fazer parte do povo que ele escolheu de antemão, que é este povo aqui, ó, tá? Este povo aqui. Então Deus não está criando uma nova religião, Deus não está criando uma nova nação, não existe um novo, né, 2.0, não é isso. É o mesmo projeto que ele fez com Abraão, é o mesmo que ele está fazendo hoje e está agregando, pegando galhos de uma oliveira, de um jambuzeiro bravo, e está enxertando na oliveira que ele criou, que ele cuidou, para que nós também nos alimentemos da mesma seiva. E nós estamos num momento da história crucial. Vocês vão entender agora alguns pontos proféticos, tá bom? Essa semana, o maior inimigo do povo de Deus, eu vou chamar assim, né, apresentou aí uma arma poderosíssima, com a tecnologia hipersônica. E isso, segundo a revista Veja, agravou as tensões com o povo de Deus. Foi nomeado de Fatah o novo equipamento, e ele seria capaz de viajar até 15 vezes a velocidade do som, tendo potencial de competir com o amplo, o amplo, né, os amplos equipamentos que tem lá nessa nação. Aí o primeiro-ministro deles, divulgado ao público na última terça, dia 6, o primeiro MB hipersônico, né, dos persas, tem sido fonte de preocupação de autoridades locais, em uma aparente homenagem a um deus do Islã. O projétil Fatah, que significa doador da vitória, seria capaz de viajar até 15 vezes a velocidade do som, provocando novas tensões com os hebreus, conhecido opositor dos persas. Segundo o comandante da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica persa, Amir Ali Rajizadeh, o MI, inédito, teria capacidade de penetrar todos os sistemas de defesa. E aí eu queria que vocês vissem isso, não é? Porque isso aqui é um grande risco, um grandiosíssimo risco para a nação hebraica. Vamos para as próximas matérias e vocês vão entender para onde a gente está caminhando, né? Primeiro, essa matéria que eu separei para vocês, tá? E acabou agora, tá bom? Olha só. A nação hebraica encerra grande exercício focado num conflito em várias frentes com os persas e proxies no Oriente Médio. As forças de defesa dos hebreus encerraram na quinta-feira um exercício de 2 semanas, focado em um potencial G em várias frentes com os persas e seus representantes no Oriente Médio, como o próprio, né, grupo libanês. Os exercícios habilitados de mão firme envolveram tropas, né, do exército permanente e de reserva de quase todas as unidades. De acordo com a Força de Defesa, os exercícios incluíram forças terrestres, simulando combates de fronteira norte do país hebraico com o Líbano, a Força Aérea realizando ataques aéreos simulados no fundo do território do inimigo, operações da Marinha, do Mar, unidades de inteligência trabalhando 24 horas por dia e unidades cibernéticas simulando ataques eletrônicos. A IDF disse durante a semana
A 91ª Divisão Territorial realizou exercícios que simularam cenários de defesa em grande número ao longo da frente libanesa e cenários ofensivos de amplo alcance. A Força Aérea praticava abertura de combates intensos, cenários complexos de defesa aérea que incluíam milhares de interceptações, delineando ataques estratégicos no fundo do território inimigo, alcançando superioridade aérea na região e amplo ataque a milhares de alvos usando centenas de naves, né? E aí continua. Eles prepararam, tá? Esse treinamento aqui que a nação hebraica fez foi visando o quê? Eles estão se preparando para atingir o grande objetivo dos persas, que é obter uma AN, né? A-I-N, né? Daquele negocinho chamado nuclear, né? E aí, quando isso ocorrer, a nação hebraica tem que estar pronta, porque os persas vão ativar os seus aliados na região e vão começar a atacar os hebreus de todos os lados. E aí os hebreus fizeram um treino se preparando para esse cenário, que vai ser um cenário de um conflito que vai atacá-los pelo sul, norte, leste, oeste, vai ser algo realmente muito devastador. Continuando. Agora olha o outro ponto, tá? O outro ponto. Declaração de G. Os hebreus consideram alterar o status quo do Monte do Templo. É isso mesmo. O Hamas emitiu na noite passada uma resposta oficial à proposta do legislador hebreu Amit Halevi, do Likud, para mudar a política atual do Monte do Templo. De acordo com o plano de Halevi, o Monte do Templo seria dividido em seções muçulmanas e judaicas e o controle do local sagrado pelo Waqf jordaniano terminaria. Eu li a matéria toda e eu vou deixar também o link na descrição porque eu quero que vocês leiam. E eu vou colocar nos nossos grupos, no Telegram, para quem não tiver, entra no Telegram, porque no Telegram eu estou falando tanto dessas matérias, mas estou trazendo coisas sobre a inversão do campo magnético e muitos outros assuntos. Então estejam lá. Esse legislador aí, esse deputado hebreu, né, o Amit Halevi do Likud, que é o mesmo partido do Netanyahu, que está governando a nação, ele propôs uma mudança do status quo do Monte do Templo, que é o local mais sagrado para o judaísmo, que é esse aí, é o terceiro mais sagrado do Islã e também é sagrado para o cristianismo, né? Então, as três maiores religiões do mundo, as três maiores e monoteístas. E aí esse político, logo depois do então chefe da segurança pública, né, o aliado do Netanyahu, o Itamar Ben-Gvir, pela primeira vez, de forma histórica, ele visitou esse local aí, o Monte do Templo, 2 vezes andando lá em cima a pé, uma coisa que irritou profundamente os palestinos, e ele visitou 2 vezes. Agora, um dos ministros do atual governo está dizendo, olha, nós temos que mudar o status quo do Monte do Templo. E é claro, os inimigos já ficaram tudo afoitos, tudo loucos, porque isso realmente é algo que ninguém quer que aconteça. Por quê? A mudança no status quo é o seguinte: desde os acordos feitos lá em 1967, aliás, até antes, em 48, na fundação do Estado Hebraico, isso se deu em 67 porque até 67 Jerusalém tinha a parte ocidental comandada, né, pelos hebreus e a parte oriental estava na mão da Jordânia. Quando acabou o conflito de 67, né, e a nação hebraica conseguiu reconquistar Jerusalém completamente, e eles anexaram a parte oriental, para manter paz com o mundo islâmico, para manter em paz, uma relativa paz, então os hebreus deram a administração dos locais sagrados, como inclusive o Monte do Templo, na mão da polícia jordaniana, da Waqf, que é da Jordânia, para fazer um gesto de boa vizinhança, de paz com eles. E aí até hoje tem sido desse jeito. Não é uma paz, né, perfeita, vira e mexe, qualquer coisinha gera uma escaramuça, mas é uma relativa paz entre eles e uma boa convivência. Tanto é que a Jordânia até fez um acordo de paz, né, no futuro após isso. Só que, tá bom?
a mudança, o status é o seguinte: além de estar no controle dos jordanianos, está escrito o status quo que todas as nações do mundo reconhecem que o local, o Monte do Templo, o local onde esteve os últimos 3 templos dos judeus, o templo que Salomão ergueu, que Herodes depois reedificou modelando ele, né, remodelando. E agora o status quo define que esse local somente os muçulmanos podem subir livremente, orar e fazer cultos e seus serviços ali em cima. Nenhum outro grupo que não seja muçulmano pode subir e fazer suas rezas ou serviços religiosos ou usar indumentárias religiosas. Isso é o status que foi mantido até os dias de hoje. Inclusive, não é permitido que políticos israelitas, né, vamos usar a palavra, políticos judeus subam em cima. Se ele for um político, por quê? Porque ele é uma autoridade que está sobre o povo, ele representa o povo, e se ele der exemplo de que pode subir lá em cima, que pode mudar o status do local, então abre-se um precedente de que o povo também não vai respeitar a ordem internacional. Entende-se assim. E esse aí, ó, este mesmo Halevi, ele quer mudar isso. Olha só, Halevi sugere que os muçulmanos continuem a rezar na Mesquita Al-Aqsa, no extremo sul do complexo. E olha só, abre aspas o que ele diz. Se eles rezam lá, isso não torna todo o monte do templo um lugar sagrado para os muçulmanos. Não foi e não será, fecha aspas, disse o político em entrevista ao portal de notícias hebreu Zman Israel. Halevi deixou claro que todo o Planalto é sagrado para os judeus e o Domo da Rocha é onde ficava o templo. Olha só, o Domo da Rocha é essa cúpula dourada aqui, tá? Inclusive, tá bom, essa cúpula dourada ela não é sagrada para o Islã. Ela é mais histórica do que de fato sagrada. A mesquita sagrada é aquela da cúpula prateada, lá no fundo, que é a mesquita de Al-Aqsa, que segundo a tradição islâmica é onde o profeta Maomé subiu aos céus a partir dali. E este judeu aqui, o Halevi, ele, o judaísmo dele, né, ele acredita que foi nessa cúpula dourada que está hoje é onde esteve o templo judaico. Além disso, e é onde está a pedra que Abraão iria sacrificar Isaac. Além disso, os regulamentos para os judeus que desejam entrar no monte do templo seriam alterados. Halevi exige que os judeus, como os muçulmanos, tenham permissão para entrar no monte do templo por qualquer portão disponível, o que não foi o caso até agora. Ou seja, ele quer liberdade religiosa lá em cima também para os judeus. E aí que tá a ameaça, claro, de um conflito. É óbvio, né? O Hamas acredita, né? Ele descreve o plano como uma agressão em uma tentativa de exercer soberania sobre a Al-Aqsa no contexto da religiosa, no governo da ocupação, essa palavra não pode falar. Os grupos de T palestinos também chamaram o plano de declaração de G e ameaçaram uma explosão estrondosa. O Hamas pediu ao povo palestino que aumente o seu controle sobre a Al-Aqsa. Uma organização que se identifica como Causa Palestina chegou a publicar uma ameaça contra a vida de Halevi em conexão com seu plano. E de sua parte, Halevi explicou que tinha o hábito de visitar o monte várias vezes ao ano. Halevi ascendeu pela última vez no dia de Jerusalém, quando chegou ao monte ao lado de 2 colegas legisladores do Likud, Dan Iluz e Ariel Kellner. Então, tá aí para vocês entenderem, irmãos, isso aqui é uma mudança para nós que é profético. Por quê? Porque o maior sinal de que realmente foi instaurado uma nova era, um novo império no mundo, uma nova ordem das coisas, é realmente se, né, mudar o status quo em Jerusalém. Por quê? Existe uma crença entre os líderes do mundo que quem conquistar Jerusalém irá dominar o mundo inteiro. Tá? Não é as outras nações, não é Kiev, não é a Ucrânia, não é Moscou, não é isso. A nação que todos disputam, que realmente todos querem, é Jerusalém. Quem dominar essa terra, então vai dominar o mundo inteiro. O centro, ele é o centro espiritual do planeta. É isso que é
crucial todos entenderem. O centro espiritual do mundo é Jerusalém. Não é Roma, é Jerusalém. Não é Meca, é Jerusalém. E aí, claro, todos entendem. Até hoje o status quo mantido foi muçulmanos à vontade e os outros pode visitar em horários permitidos pela Waqf. Só que com essa tentativa de mudar, esse atual governo ele é muito mais radical e eles têm religiosos ali que acreditam na reconstrução do templo, do Beit HaMikdash, tá bom? Fazendo menção clara à reconstrução que está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, que diz que o anjo ele mede e diz, olha, meça o monte, porém não meças o átrio externo, porque ele será dado aos gentios e ele o pisarão por 42 meses. O que está me mostrando nessa mensagem, o legislador aí, o deputado Halevi, ele está dizendo, olha, eles rezam lá em Al-Aqsa, a mesquita que é sagrada para eles é só Al-Aqsa, então não pode ser que todo esse monte esteja na mão deles e tudo é sagrado e nós não podemos usar nada. Pelo contrário, se sagrado para eles é Al-Aqsa, eles vão usar Al-Aqsa e será deles. Porém, a parte do domo será nossa, dos judeus, e teremos liberdade e vamos construir o nosso templo também. E ele fala na matéria, olha só, ele quer que o controle da polícia jordaniana termine. Ou seja, quem está no controle e instaura essa lei ali em cima, de que só muçulmanos podem rezar ali e fazer seus serviços, é a Jordânia. É assim que o mundo muçulmano coordena ali em cima. Claro que a parte administrativa, o policiamento externo está na mão de Israel. Israel controla tudo de fato. Mas deixa as partes sagradas com a Waqf, claro, sob estrita coordenação e vigilância, obviamente. Aí nós vamos para uma outra matéria, né? E vocês comecem a juntar as peças, hein? Aqui, ó. O Bibi Netanyahu diz: a normalização saudita seria um salto quântico, mudaria a história. Irmãos, está havendo neste exato momento encontros, conversas secretas por parte do governo dos Estados Unidos com autoridades israelenses e autoridades árabes. Porque quem de fato manda na Arábia Saudita é este jovem aí, o Mohammed bin Salman, né, o MBS. E ele, pela parte dele, como esse atual governo dos Estados Unidos tem sido um fracasso nas relações com o Oriente Médio, com os antigos aliados, ele tem se afastado muito dos Estados Unidos. Mas ele tem vontade de fazer paz com Israel. E uma das propostas que é colocada, inclusive, no Acordo de Abraão, é que o controle do complexo do Monte do Templo, para quem assinar o Acordo de Abraão, um dos pontos do acordo é liberdade religiosa para muçulmanos, judeus e cristãos. E que o controle do Monte do Templo não ficaria na mão da Jordânia, mas da Arábia Saudita. E se a Arábia Saudita assinar este acordo, e quem é a maior autoridade do mundo muçulmano, onde estão os locais mais sagrados do Islã, que é Meca e Medina, é na Arábia Saudita. Se a grande voz do mundo islâmico disser, nós temos que fazer paz com Israel e os judeus podem sim orar no Monte do Templo. É claro que eles vão fazer pressão pela construção de um Estado palestino, mas vai mudar, só que em contrapartida, Israel vai ter que ceder um Estado palestino, mas em contrapartida vai ter que ser dado para os judeus alguma coisa, e essa será a liberdade no Monte do Templo. Segurança, é claro, mas também liberdade. O monte vai ter que ser deles. Eles vão poder reconstruir o seu templo. Vai ter que ser dada a mesma liberdade, as mesmas garantias para os dois lados. E se o país, que é de fato a grande autoridade do mundo islâmico, não é aceito, claro, pelos xiitas, que são liderados pelos persas, né? E só que os persas e os árabes fizeram um acordo de paz mediado pela China. Inclusive, os persas estão já reabrindo a sua embaixada em Riad, na capital da Arábia Saudita. As conversações diplomáticas voltarão. Mas a Arábia Saudita agora, sob o governo americano, pode também fazer normalização, ter relações diplomáticas e amistosas com Israel. E aí isso vai ser crucial. Por quê?
Porque se de fato estoura um conflito entre os hebreus e os persas, de que lado a Arábia Saudita ficará? Entendeu? E aí é o seguinte: se os hebreus vencerem um conflito e esmagarem os persas, os palestinos, o Líbano, e ainda subjugar o mundo islâmico, todos terão de aceitar, curvar a cabeça, e os hebreus vão construir um templo e vai mostrar como poder e força para o mundo inteiro. Todavia, se não for assim, se for algo exaustivo, e, por exemplo, isso gerar divisão no mundo islâmico, que eu acredito que vai, irmãos, tá? Por mais que os persas e os árabes tenham feito paz mediado pela China, não é uma paz sincera, não vai durar. Por quê? Porque os ayatolás de Teherã, eles que dizem ser os verdadeiros sucessores e herdeiros do Islã, de Maomé, que o Maomé deixou com eles a continuidade da liderança do mundo islâmico. Mas a Arábia Saudita não aceita isso. Para eles é os imã. Você ganha não por ser parente de Maomé, mas por méritos, por sua sabedoria na tradição islâmica. E aí o Netanyahu, na matéria, vai dizer, olha só, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse em uma entrevista transmitida na sexta que um acordo de normalização hebraica com a Arábia Saudita seria um salto quântico e mudaria a história. E de fato, isso aqui vai mudar tudo. Tudo que a gente imagina vai mudar no Oriente Médio. Se pudesse ser alcançado, enquanto dizia que tal acordo era um de seus principais objetivos políticos em seu último mandato. Falando a Sky News, o primeiro-ministro diz que não pode garantir que um acordo acontecerá, já que depende dos sauditas, mas que certamente espera que sim. A Arábia Saudita disse, Netanyahu é o país árabe mais influente, não apenas no mundo árabe, acho que também no mundo muçulmano. Isso criaria a possibilidade de acabar com o conflito árabe-israelense e acho também que nos ajudaria a resolver o conflito palestino-israelense. Sim, se a maior autoridade, a maior liderança do mundo islâmico, que são os árabes sauditas, disser que é a paz, muitos outros, como o Emirados Árabes Unidos, que já fez paz, o Bahrein e outros, vão seguir. E se o mundo árabe e o mundo muçulmano num todo não tiver mais problemas e aceitar que Israel deve existir, né, falei a palavra, não podia, mas aí os palestinos vão pensar, poxa, não faz sentido, por isso que este conflito entre os hebreus e os persas, se a nação judaica vencer, aí os palestinos vão ter que se curvar. Entendem isso? Por isso que esse conflito, a grande pedra no sapato para haver um grande acordo de paz e uma construção do templo é Teherã. É os ayatolás de Teherã. Por isso que os Estados Unidos está correndo nos bastidores. Eles querem fazer um novo acordo com os persas. Sim, o governo Biden quer isso. Eles não querem enfrentar, ter de ajudar, né, os judeus num conflito com Teherã. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Europa já estão atolados na Ucrânia e provavelmente vai ter que enfrentar um outro atoleiro lá na ilha do sul da China, em Taiwan. E se tiver que ir para o Oriente Médio, uma coisa que os Estados Unidos já deixou claro que não quer mais ficar no Oriente Médio quando saiu do Afeganistão daquela forma. Então, irmãos, a Arábia Saudita, ela já disse, né? Olha só, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o Faisal bin Farhan, disse na quinta que normalização dos laços de Riad com hebreus traria benefícios significativos para a região, mas que esses benefícios seriam limitados pela ausência de uma solução de dois estados. Ou seja, só é possível se houver dois estados. A autoridade saudita muito dizem publicamente que não normalizarão as relações com judeus antes do estabelecimento de um Estado palestino nas linhas anteriores a 67. A Arábia Saudita está disposta a aceitar a ideia, mas está buscando várias grandes concessões, ou seja, para a Arábia Saudita aceitar paz, né, e aceitar o Acordo de Abraão e uma paz com os judeus, eles querem que os Estados Unidos também dê para eles tecnologia nuclear, igual os de Teherã, né, igual os persas.
e que também seria um motivo de muita apreensão, porque mais um país com esse tipo de armamento ali seria um problema não só para os Estados Unidos, mas vai ser outro problema para os judeus, porque agora vão fazer paz, mas e no futuro? Também espera, né? E os judeus eles também esperam garantias econômicas de segurança do governo Biden. Disse o The Times, um alto funcionário americano e um diplomata do Oriente Médio dos hebreus. Além disso, a Arábia Saudita espera uma concessão significativa aos palestinos para solidificar qualquer acordo de normalização. Então, coisas vão ser concedidas. Eles vão ter que chegar lá e falar assim: ó, a Arábia Saudita faz paz com os judeus, nós vamos entregar um monte do tempo nas tuas mãos, você vai convencer os palestinos a fazer paz com eles, nós vamos criar um estado para eles, mas também os judeus vão poder orar no monte do templo, vão poder reconstruir um templo, nós não vamos mais armar os palestinos, vai ser assim, 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 nós vamos dar ajuda econômica, nós vamos pôr aqui tropas para proteger vocês de Teherã, tá bom? É isso que vai ter que ser feito. E feito isso, se a Arábia Saudita gostar da proposta, vai assinar e pronto. Abre-se um caminho para paz no Oriente Médio e, claro, uma paz mundial. Porque isso aqui vai envolver o mundo inteiro. Olha só, sobre o estado do programa N dos persas, o líder hebreu repetiu seu refrão: faremos o que for necessário para nos defender. Nas últimas semanas houve relatos crescentes de progresso potencial entre Teherã e Washington em um novo acordo para limitar o trabalho dos persas, que os judeus, desconfiados de tais acordos, têm seguido com preocupação. Ou seja, os Estados Unidos pode, ao invés de ter um conflito entre os dois países aí, né, judeus e persas, os Estados Unidos pode, o que ainda vai ajudar muito na campanha eleitoral do Joe Biden, pode conseguir um grande acordo para os persas não conseguir essa arma nuclear e ainda pode fazer agradar a Arábia Saudita para eles fazerem paz com os judeus, concedendo paz com os palestinos e uma mudança no status quo do Monte do Templo. Olha como que as coisas estão caminhando. Lembrando que as eleições nos Estados Unidos faltam um ano para acontecer, hein? Dentro de um ano a gente vai ver muita coisa mudar no mundo. E na quinta-feira a Casa Branca negou relatos de que um acordo provisório era quase falso e enganoso. Netanyahu disse: não acho que a diplomacia por si só funcione. Acho que a diplomacia só pode funcionar se for associada a uma ameaça crível ou a disposição de aplicar uma opção mili se a dissuasão falhar. O problema é desse acordo com os persas por parte dos Estados Unidos é que os judeus não confiam. Eles não confiam porque eles acreditam que sim, que os persas estão mentindo. Inclusive, olha só, ele acrescentou, e é um fato isso aqui, tá? Teherã é abertamente comprometido em destruir e repetir o Holocausto e destruir os 6 ou 7 milhões de judeus que estão no Estado judeu hoje. E ele diz, o Netanyahu, não vamos ficar sentados de braços cruzados e deixá-los fazer isso. Questionado se concorda com os controversos comentários anteriores de seu novo consultor de mídia, o Gilad Zwick, incluindo que o presidente americano Biden está destruindo a América, Netanyahu disse não. E ele mesmo disse que essas são opiniões que ele tinha como jornalista particular e que desde então ele mudou de opinião, caso contrário não estaria trabalhando para mim. É claro que ele não vai fazer um comentário desse, ele não vai amaciar um comentário desse porque ele não é burro. Vamos lá, acho que Joe Biden é um grande amigo dos judeus. Ele é um presidente dos Estados Unidos da América e trabalhamos com ele como trabalhamos com outros presidentes e temos confiança nas escolhas que a América faz. Netanyahu ainda não recebeu um convite para visitar a Casa Branca. E aí, tudo mais. Então, irmãos, nós estamos aí perto realmente, né, do grande acordo de Abraão se estender agora a todo, né, ao mundo árabe e ao mundo hebreu. Se os dois lados fizerem paz, se Isaac e Ismael fizerem paz, aí nós vamos ver se o outro lado também, os xiitas, né, os de Teherã, vão aceitar também essa paz proposta pelos Estados Unidos. E aí isso tem um detalhe. Eu acredito que não vai vir sem um conflito. Por quê? Porque hoje não é como era alguns anos atrás. Teherã é aliado de Rússia e China, que tem muita influência sobre eles e está fornecendo tecnologia para eles. E
para conversar com eles, teria de conversar com a Rússia e a China. Coisa que hoje os Estados Unidos não está em condição de negociar com eles porque está em conflito com eles na Ucrânia. Então, aparentemente o que nós estamos por ver aí é, se não aparecer algo extraordinário no mundo que mova eles à paz, só mesmo um conflito devastador para levar todos à exaustão completa e eles então implorarem pela paz. Eu vou deixar esses vídeos para vocês e lembro a vocês, essa é a Bíblia em 3D. Estamos perto do desenrolar da história. Abraço a todos e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.